A graça e a paz do Senhor Jesus. Você enfrenta luta para se dedicar à oração? Na sua mente, você acredita realmente que Deus vai te atender, que vai funcionar? Você consegue levantar da cama tranquila para orar, se dedicar à oração nas madrugadas? Você acha que durante o momento, você vai caminhando para o quarto de oração, para o lugar deserto e solitário, para o monte da oração, você acha que você enfrenta lutas para chegar neste lugar? A verdade é que nós estamos em constante guerra, em uma luta contra as trevas. Só não enfrenta luta quem está escravizado. No povo de Israel nós percebemos isso, que enquanto o povo era escravo no Egito, eles não tinham lutas, eles não enfrentavam lutas, porque eles eram escravos. Quando o povo é liberto da escravidão do Egito, milagres acontecem, o povo entra, atravessa o Mar Vermelho, entra no deserto, e aí começam as lutas. Os povos vizinhos, os povos pagãos, começam a guerrear contra o povo de Israel. Depois o povo de Israel vai conquistar a terra prometida e existem guerras. Então só não enfrenta guerras, só não enfrenta lutas quem está escravizado, ou seja, quem ainda não entregou o coração a Cristo, porque aquele que vive no pecado é escravo do pecado. A partir do momento que a pessoa se arrepende dos seus pecados, crê em Cristo como seu Salvador, ela é liberta. E aí então o inimigo começa a tentar sobre a sua vida, começa a lutar, ela começa a enfrentar batalhas espirituais para que de alguma forma as impeçam de frutificar. Mas sabemos que em Cristo nós somos mais que vencedores, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, que nós sabemos em quem temos crido e o Deus ele é todo poderoso e em nome de Jesus nós vamos vencer. Cada batalha, cada luta que viermos a enfrentar, nós vamos vencer pelo nome de Jesus, não de acordo com as nossas vontades ou do jeito que nós pensamos, mas sem dúvida seremos mais que vencedores. Na verdade, já somos mais que vencedores. Porém, uma das batalhas que o inimigo trava contra as nossas vidas é a batalha da oração. Ele vai tentar nos impedir de orar, porque ele sabe que quando nós aprendemos a orar, quando nós acessamos a sala do trono de Deus, quando nós pedimos, nós recebemos. Quando nós batemos na porta, a porta é aberta. Quando nós buscamos, nós encontramos. Então, o propósito do nosso inimigo é nos impedir de orar. Quero compartilhar um texto em 2 Coríntios, no capítulo 10, do verso 3 ao verso 5, diz o seguinte: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Glórias, louvores e honras sejam dados ao nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nos capacita para a batalha, que nos fornece as armas necessárias para que nós venhamos a vencer cada uma de nossas lutas. Bom, a oração ela tem um poder extraordinário. Deus realiza grandes feitos através da oração. Nós podemos pegar desde o início da história da humanidade, desde o início do registro da palavra do Senhor, grandes coisas aconteceram na humanidade, no mundo, através da oração dos servos de Deus. E essa oração, essa guerra, essa luta na oração, nós não podemos chegar despreparados, mas precisamos estar armados, precisamos saber qual é a arma que nós vamos utilizar nessa luta, para que não venhamos a desperdiçar tempo, recursos e as nossas vidas com coisas vãs, passageiras. O inimigo ele é muito astuto, ele arma ciladas, ele tenta encontrar brechas nas nossas vidas, ele vai colocar distrações, às vezes coisas que até mesmo são boas, para nos impedir de orar, porque a oração ela tem um poder extraordinário de destruir fortalezas do inimigo. E nós precisamos nos esforçar para entrar e encarar essa luta. Existem muitos irmãos que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades,
por não lutar, por estar cedendo às tentações, por estar tentando lutar com as suas próprias armas ou com as suas próprias forças. Mas a arma com a qual nós vamos vencer é a arma da oração. A oração ela é uma arma poderosa de guerra. Como nós precisamos aprender a orar, aprender a utilizar essa arma. Uma pessoa que vai para a guerra, um soldado, ele não chega e já vai e parte, não, ele é treinado, ele precisa treinar para aquela guerra. Um lutador de boxe, por exemplo, um lutador de qualquer luta aí, ele vai treinar, ele vai se alimentar para aquilo, ele vai viver para aquele momento da luta, ele ser bem sucedido. Se ele não treinar, se ele não fizer musculação, exercício, se ele não se dedicar a isso, se ele não estudar o seu adversário, é muito provável que ele será derrubado. Mas quando ele se dedica, quando ele se esforça, quando ele se alimenta bem, quando ele descansa, quando ele se prepara, quando ele estuda o inimigo, então ele vai para a luta já sabendo que ele vai enfrentar, e aí começa a luta então na expectativa de vencer. Agora, sem treinamento não existe nem expectativa. A oração, ela nos treina, ela nos capacita e ela nos coloca nessa luta. A oração, ela é a luta, ela é a arma, ela é o único recurso que nós podemos nos apegar. É através da oração que Deus vai agir. Porque, na verdade, quando nós oramos, não somos nós que vamos lutar, mas é Deus que luta por nós através das nossas orações. Então, precisamos, com todas as nossas forças, nos dedicar e enfrentar essa batalha da oração, não segundo os padrões humanos, mas os padrões celestiais, os padrões de Deus. Nós precisamos pegar essas armas para destruir as fortalezas do inimigo. Essas armas são poderosas para destruir fortalezas, aqueles pensamentos que nos destroem, aqueles costumes que nós não conseguimos desapegar, aquelas situações que insistem em nos acompanhar, elas são destruídas quando nós lutamos com as armas certas, quando nós lutamos em oração. Muitas pessoas têm desperdiçado as suas vidas ou deixado de conquistar vitórias porque têm acreditado nas mentiras do inimigo. A nossa mente é um campo de batalha. O inimigo vai tentar colocar na nossa mente que nós não somos capazes, que nós não conseguimos orar, que as nossas orações não serão atendidas. Enfim, muitos pensamentos virão na nossa mente. O inimigo ele vai tentar soprar sobre as nossas mentes para nos impedir de conquistar a vitória. Mas sabemos que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Deus ele tem mais para nós, ele tem uma vitória para nos dar e através da oração nós conquistamos essa vitória. Então muitos pensamentos, muitas pessoas sofrem por causa de mentiras de Satanás, pensamentos que o inimigo coloca na nossa mente. Nós precisamos ter esse entendimento de que o mundo espiritual ele é real. Os anjos e os demônios, eles existem e eles não são meros espectadores, mas eles influenciam através de propagandas de televisão, através das mídias, enfim, através de várias situações, mas também na nossa mente. Deus ele tem me dado algumas experiências e eu tenho visto, tanto na minha vida quanto na vida de muitos irmãos, essa situação, essa verdade. Pessoas que acreditam nas mentiras de Satanás, que o inimigo ele sofre. E olha que nós nem precisamos estar em pecado para recebermos informações do inferno, por exemplo. Jesus ele não pecou em momento algum, ele foi santo, perfeito, é o nosso Senhor. E quando ele estava sendo tentado ali no deserto, aqueles 40 dias de jejum, o inimigo chegou e soprou na mente dele: transforma essa pedra em pão. Como se não bastasse, aí Jesus ele rebate com a palavra de Deus. A palavra, a espada do Espírito, a arma com as quais lutamos é poderosa. Então Jesus ele rebate com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, da boca de Deus. E aí o inimigo pega Jesus, então leva ele no alto do templo, e aí fala com Jesus: se joga daí. E cita Salmo 91 para Jesus, cita a Bíblia para Jesus. Olha que absurdo. E fala com Jesus: se joga, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens para te segurar, e nenhum mal lhe sucederá. E Jesus ele rebate também com a palavra de Deus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Então o inimigo ele é muito astuto, ele joga pensamentos na nossa mente, joga pensamento na mente das pessoas. Tem um texto de Efésios que vai falar a respeito da armadura, as armas com as quais nós lutamos, e vai falar algo interessante que precisamos guardar. A nossa luta não são contra as pessoas, não são contra o sangue e carne, mas a nossa luta é contra os seres espirituais nas regiões celestiais, contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. A nossa luta é contra o poder das trevas. Por isso nós precisamos estar firmes, revestidos da armadura sagrada e correr para esta batalha, porque a vitória é certa. Deus prometeu para o povo de Israel que daria a terra prometida para eles. A vitória é certa, o que Deus prometeu vai se cumprir. Porém, o povo teve que lutar, teve que sujar a espada de sangue, teve que guerrear contra o inimigo. Da mesma forma, nós temos a garantia da resposta das nossas orações, nós temos a garantia da herança eterna, nós temos a garantia de que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele estaria em nosso meio. Nós temos a garantia de que o diabo ele vai fugir de nós. Mas isso não vai acontecer se nós não obedecermos a palavra, se nós não nos sujeitarmos ao Senhor. E a forma como nós fazemos isto é também através da oração. Primeiramente através da oração. Uma oração constante o tempo todo. Nós não precisamos mover os nossos lábios para orar. Nós não precisamos fechar os nossos olhos para orar, mas podemos orar incessantemente, o tempo todo, em qualquer situação, porque essa luta ela não para, ela é constante. Então, quando vem um pensamento na nossa mente e nós entendemos que aquele pensamento não vem de Deus, então nós precisamos aprender a filtrar os pensamentos de acordo com a palavra do Senhor. Nem tudo que você pensa, nem tudo que passa na sua mente é verdade. Nem tudo que passa na sua mente é de você mesmo, é pensamento seu. Muitos pensamentos o inimigo tenta colocar sobre a sua vida e você precisa repreender em nome de Jesus. Então os pensamentos vêm, você filtra na palavra de Deus. Se vem do inimigo, você entra para um lado, sai para o outro. Se continua vindo, você repreende em nome de Jesus. Se aquilo te faz mal, você repreende em voz alta. Porque Deus ele ouve as nossas orações no mais íntimo. A gente não precisa mover os lábios. Deus ele sabe os nossos pensamentos. O inimigo ele não consegue ler a nossa mente. Mas ele também não consegue, então, para mim orar, para me repreender, eu não posso repreendê-lo na mente. Eu preciso dar ordens. Sai em nome de Jesus. Eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. E dessa forma, lutar com as armas da oração. Nós precisamos orar incessantemente o tempo todo e encarar a oração como uma luta, como uma batalha. E não vamos vencer essa luta se nós não treinarmos, se nós não aprendermos a lutar. E louvado seja o Senhor, que o Espírito Santo do Senhor está em nosso meio, nos treinando, nos guiando em toda a verdade e nos ensinando a orar. Deus ele tem vitórias extraordinárias sobre a sua vida. Não significa que você não vai enfrentar lutas. As lutas virão, mas em cada uma delas, se você estiver lutando com as armas corretas, você será mais que vencedor. Deus, Ele quer te abençoar, Ele tem algo especial sobre a sua vida, e não apenas sobre a sua vida, mas através de você. Então vamos lutar juntos, unidos, como igreja do Senhor, vamos aprender a orar, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos, quero orar com você. Concorde comigo em oração. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, ó Deus, e diante desse entendimento desta palavra, nós repreendemos toda a ação das trevas sobre a nossa vida e rejeitamos todo pensamento contrário à tua palavra. Rejeitamos todo pensamento vindo do inferno. Nós rejeitamos toda a oferta de Satanás. Nós rejeitamos toda a ansiedade, todo medo, toda a opressão. Nós rejeitamos em nome de Jesus e nos apossamos, ó Pai, das armas espirituais que o Senhor preparou para nós. Faça de nós verdadeiros guerreiros em oração e que juntos, ó Pai, possamos avançar contra as trevas, saquear as trevas e ganhar muitas almas para o Senhor. Nos ensina a orar, Pai. Nos abençoe, nos capacita na oração. E faça, Senhor meu Deus, com que o Teu reino venha sobre nós, venha sobre a terra. A Tua vontade seja feita neste lugar, em nossas vidas e através de nós. E que em nome do Senhor Jesus possamos, ó Pai, ser verdadeiros guerreiros do Senhor aqui neste lugar. Nos abençoe, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus.